Boa noite. Eu sou o Pablo Henrique Goulart e meu grupo vai estar apresentando para vocês o trabalho de estruturas de poliestireno expandido e de alvenaria de bloco solo cimento. A nossa disciplina é de Construção Civil 1 e o nosso professor é o Alexandre Magno Alves de Oliveira. Os integrantes da nossa equipe são Anderson Paulo dos Santos, Carlos Daniel da Silva, o Iago da Cunha Ribeiro e o João Victor de Souza Martins. E eu também, Pablo Henrique Goulart. Bom, para falar. Pode passar slide. Para começarmos, eu gostaria de falar um pouco do contexto histórico e das definições dos métodos. Para falarmos um pouco sobre o contexto histórico, nós temos que voltar em 1839, onde um polímero foi descoberto por um farmacêutico que se chamava Edward Simon. Ele tentou isolar duas substâncias de uma resina natural e acabou descobrindo uma longa cadeia de moléculas de estireno. Era um polímero de plástico que que passou a ser visto como um semelhante da borracha, por ter uma certa elasticidade. Logo, esse polímero começou a ser produzido comercialmente, isso em 1930. O poliestireno é um plástico resistente criado a partir do etileno e do benzeno. Essa mistura gera o poliestireno. Ele pode ser injetado, pode ser também extrudado ou moldado por sopro. E isso faz dele um material de fabricação muito útil e também versátil. O poliestireno possui muitas propriedades importantes, como o fato de possuir um baixo custo, também possuir resistência a ácidos, a bases e também a sais. E além disso tudo, ele é um excelente isolante térmico, elétrico e também acústico. Um cientista chamado Ray McCartney inventou a espuma de poliestireno, também conhecida como isopor. Ele disse que a sua invenção de espuma de poliestireno foi puramente acidental. A sua invenção surgiu quando ele estava tentando encontrar um isolador elétrico flexível. O poliestireno já havia sido inventado, era um bom isolante, mas tinha alguns defeitos. Por exemplo, ele era muito frágil. McKenty também tentou fazer um novo polímero que era semelhante à borracha e foi tentando combinar o estireno com um líquido que era volátil, chamado isobutileno. Isso tudo sob pressão. E ele obteve um resultado que foi uma espuma de poliestireno com bolhas que eram 30 vezes mais leves do que o poliestireno normal. Daí o poliestireno expandido, ou conhecido como isopor, é um produto bastante utilizado, principalmente, né, nos dias atuais em embalagens, mas fora desse uso, as pessoas não sabem muito bem o destino que dão a ele, devido às suas qualidades, né, que ele tem a resistência e impermeabilidade, entre outras propriedades. O isopor, que era um resíduo problemático na nossa área da construção civil, acabou ganhando um novo rumo por esses defeitos dele, né, que ele atrapalhava no meio ambiente. Daí esses defeitos dele acabaram sendo vistos como qualidade para a gente, por ele ser impermeável e ter resistência. Bom, então ele começou a ser utilizado na construção de casas, em estradas e também de edifícios. A resolução número 307 da CONAMA, de 5 de julho de 2002, a CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ela estabelece que a construção civil deve se responsabilizar pela geração de seus resíduos e que a geração de resíduos tem como o foco reduzir, reaproveitar e reciclar os seus resíduos. Uma das formas de obter uma redução dos impactos ambientais gerados pela construção civil seria buscar por novos métodos que não fossem totalmente
ambientalmente corretos, mas também viáveis para o bolso do povo, fosse viável economicamente. Daí começou pela parte ambiental, onde se descobriu que o EPS ele é 100% reciclável e que tem um pequeno impacto ambiental e que resolve, em parte, um dos maiores problemas da construção civil, que são os seus resíduos. Esses resíduos, quando provenientes do EPS, causam um impacto muito menor do que os causados pela construção comum. Por tudo isso, o uso das estruturas de poliestireno acabaram se expandindo pelo Brasil, sendo cada vez mais utilizadas por diminuírem a geração dos resíduos e entregando várias estruturas com custos reduzidos, de pesos mais leves, e acabou se tornando material de suma importância para a área da construção civil. Pode passar. Meu nome é Iago. Eu vou falar um pouco sobre os elementos constituintes, tanto dos elementos de EPS, tanto quanto do bloco solo-cimento. Na construção das paredes, usando esse método construtivo, é utilizado painéis de EPS, ali está como blocos, mas são como se fossem chapas de isopor, que são muito leves, com densidade de 15 a 16 quilos por metro cúbico e de no mínimo 80 milímetros. E essas chapas de isopor são prensadas por malhas de aço galvanizado, que são eletrosoldadas, que tem um diâmetro de 3,4 milímetros e de 15 por 15. E essas chapas, essas telas, essa malha de aço, faz um sanduíche nessa chapa de isopor. E isso faz com que esse elemento construtivo ele tenha uma rigidez muito grande e aplicando o microconcreto jateado faz com que se tenha uma resistência muito elevada, podendo ser até maior do que a de alvenaria convencional. Pode passar, por favor. Falando um pouco agora dos elementos que constituem essa forma construtiva, falando um pouco agora do EPS, que o isopor para os mais íntimos, ele tem uma característica muito boa como forma de isolamento termoacústico, pois existem vários estudos que apontam o alto isolamento térmico desses painéis e fazendo a medição dentro da edificação, comparando com o lado de fora, tendo 18 graus de diferença entre os ambientes. E esse conforto térmico é revestido para o bolso do proprietário do imóvel, pois ele possibilita a economia da conta de luz no uso do ar-condicionado quando está em dias quentes, como também do uso de aquecedores quando está numa época mais fria. Então, se a gente for pensar bem, é como se fosse a caixa de isopor que a gente usa para levar bebida para a praia e tal. A gente vai, coloca o gelo lá, coloca a bebida e percebe-se que ele retém, ele não deixa o gelo, a bebida ali, trocar calor com o ambiente. Então, ele impede essa troca de calor. E uma relação análoga a essa é também como se fosse encher essa caixinha de isopor com salgados ou alguma coisa quente. Ele vai impedir que o que está dentro troque calor com o ambiente externo, mantendo a temperatura do ambiente. Ele também é um ótimo impermeabilizante, pois mesmo que por lado de fora da casa, vamos supor, não tenha feito uma impermeabilização correta ou algo do tipo assim,
e a argamassa do lado de fora encharque. E o isopor que está entre camadas, ele não vai deixar essa umidade passar para dentro. Isso também é um ponto muito positivo em banheiros, pois o banheiro, como é uma área molhada e está constantemente sendo molhada assim, ele não vai deixar, mesmo que tenha um erro de rejunte, uma impermeabilização incorreta ali, ele não vai deixar que essa umidade que está sendo passada ali no banheiro passe para a parede que faz divisa com ele, como se fosse uma cozinha, por exemplo. Então ele vai deixar aquela umidade naquele local, só onde que está sendo molhado ali. Ele não vai deixar passar essa umidade. E a partir de 2014, todos os EPS, eles têm em sua composição um elemento que retarda a propagação do fogo, tornando esse equipamento autoextinguível. Então, ele pode pegar fogo, mas ele não propaga o fogo, ele vai só se dissolvendo. Então, isso é um ponto muito favorável ao EPS. E como todos sabem também, ele tem um baixo peso próprio. Então, como já foi dito, a densidade é muito baixa, é de aproximadamente 15 a 16 kg por metro cúbico. E isso possibilita, antes do jateamento de argamassa, possibilita que uma pessoa só tenha a capacidade de transportar painéis para lá e para cá, facilitando muito a locomoção no canteiro de obras e também o andamento da obra. E como foi dito pelo Pablo também, por ser um material 100% reciclável, então, mesmo que depois de muito tempo a edificação venha vamos fazer reforma ou vai ser demolida, não vai produzir resíduos, pois o EPS é um material 100% reciclável. Pode passar, por favor. Já a malha de aço galvanizado tem a função que dá a resistência mecânica e autoportante desse sistema construtivo. Apesar delas serem leves, ela por si só, mas quando juntamente com o microconcreto que será jateado nos painéis, elas formam estruturas muito rígidas, que suportam até 30% mais carga do que uma alvenaria convencional. E também essa malha de aço galvanizado serve para fazer a amarração entre os painéis. Então, de um painel para o outro, é comum deixar pelo menos 15 centímetros sobrando dessa malha, justamente para fazer essa amarração. Pois amarrando uma malha à outra, e também, outra coisa que eu esqueci de citar, é que entre essas malhas existem conectores que vão passar pelo núcleo de isopor e conectar essas duas chapas, fazendo um sanduíche mesmo, pois não adianta nada só colocar ali justaposta a malha no isopor e não fazer essa conexão entre as duas, pois quando esse painel, como que futuramente será uma parede ou algo assim, receber a carga de cima, ela não vai ter muita resistência à flambagem. Então é necessário fazer essa conexão entre as malhas. E a amarração entre os painéis tem que ser muito, muito firme, pois, como vai ser falado posteriormente, esse é um sistema monólito, que é como se fosse uma estrutura só. Então, tem que fazer uma amarração muito bem feita para que não haja uma diferença entre a colocação desses painéis. E a malha também serve para apoio dos sistemas hidráulicos e elétricos. Mesmo que
para colocar essas instalações, é feito uma queima com tipo um soprador no isopor para colocar justamente as passagens de hidráulica, de elétrica, mas não ia adiantar nada se elas não fossem fixadas ali. Só o rasgo ali feito no isopor não seria suficiente para prendê-las corretamente. Então, a malha de aço também serve para amarrar essas instalações. Pode passar, por favor. Já o microconcreto, ele é aplicado em duas camadas. E a primeira é feita até o cobrimento da malha de aço. E ela tem que ter espessura de 3,5 centímetros. E para obedecer essa espessura, é colocado mestras, que são, como diz, uma camada maior de argamassa, que servirá como base para a espessura final que deverá ser atingida, para não passar e também não faltar. E mesmo que essa aplicação do microconcreto é feita por equipamento pneumático, é jateado ali, não pode deixar fora o sarrafeamento e nem a desempenação. Tem que ser feita como se fosse da alvenaria convencional. E esse microconcreto, ele é usualmente no traço de 1:3, então é utilizado cimento, areia, aditivos como superplastificantes, adições minerais, para que esse microconcreto seja altamente estrutural. Ele tem que ser forte para poder, ali, juntamente com a malha de aço, fazer uma estrutura rígida e autoportante. E também para favorecer que o jateamento desse microconcreto, ele tem que ser fluido e plástico. Não adianta nada fazer um concreto com agregado graúdo, grande, ou coisa que não vai passar pelo tubo ali do equipamento pneumático e também não vai aderir corretamente no isopor e na malha. Então tem que ser um microconcreto mesmo, fluido e plástico. Agora eu vou estar falando dos tipos de fundação para estrutura de poliestireno expandido. E essa etapa, cara, da fundação, que ocorre ali depois do terreno ser preparado para a obra, que vai incluir a limpeza, a escavação e o aterro. Então, através disso, vai ser definido a fundação. E deve-se analisar para a estrutura de poliestireno se ela vai ter a função ali apenas como vidação. Aí, no caso, se ela for apenas de vidação, vai depender mais do sistema estrutural utilizado para escolher qual tipo de fundação. E caso sejam autoportantes, normalmente são utilizados fundações do tipo radier. É usual pegar uma laje, uma espessura média ali de 12 a 15 centímetros, que são sentados sobre um lastro drenante de brita impermeabilizada. Daí, nesse caso, as tubulações de hidráulica, elétrica e outras que houverem devem ser posicionadas antes de ocorrer a concretagem do radier. Então, pode ser utilizado vários tipos de fundação, devido o seu peso não causar tanto esforço na fundação, como foi já dito anteriormente, pelo peso, por volume dele ser, a densidade dele ser bem baixa. Então, o peso dele não vai ser um problema. Então, ali,
A fundação, dentre os vários parâmetros que pode adentrar, vai depender do tipo de obra, principalmente, e das especificações do projetista estrutural que vai passar essas condições. E no caso de reformas e ampliações, os painéis monolíticos, eles podem ser fixados sobre as lajes existentes, desde que essas lajes tenham a capacidade de suportar aquela carga. Mas geralmente pode, por causa dessa situação do isopor ser bem leve. Bom, uma outra forma de designar esse tipo de sistema construtivo em EPS, duas são as maneiras que a gente acaba encontrando normalmente quando fazemos alguma pesquisa ou estudo a respeito do EPS como sistema construtivo. A primeira é o EPS autoportante e a segunda é sistema construtivo monolítico. Autoportante porque o EPS, nesse caso, juntamente com essa malha de aço, exerce função estrutural. Ele consegue se portar por conta própria, então não existe a necessidade de você ter que fazer, alinhar esse EPS com demais peças construtivas, como, por exemplo, pilares ou vigas, para exercer a função estrutural. Então, o próprio painel em EPS com a malha já é o suficiente para poder suportar seu próprio peso e também o peso de estruturas acima, como por exemplo das coberturas. Por isso, autoportante. É um conceito muito parecido com o da alvenaria estrutural também, que consegue suportar a sua própria carga e tudo que vier em cima, lajes, por exemplo, e estruturas de sustentação de telhado, etc., e tudo que tiver sem a necessidade de pilares, né? Geralmente são substituídos por grautes, etc. Então aqui seria um conceito muito parecido. Também é muito parecido o motivo pelo qual a gente pode chamar esse sistema construtivo de sistema monolítico. Essa palavra monolítico, ela faz uma alusão ao que é um monólito. Um monólito é uma estrutura geológica. Então é basicamente uma formação montanhosa que apresenta um aspecto rígido de uma única rocha. Tá? Então, quando você tem uma única rocha e você olha para aquela rocha e ela apresenta um aspecto montanhoso, aquilo é chamado de monólito. Então, a alusão é no sentido de que cada parede de uma edificação, de uma obra que seja construída utilizando-se desse sistema construtivo, cada uma dessas paredes, como dá para ver na imagem, é um único painel. Então, assim como eu vou mostrar posteriormente, esse painel ele é formado por uma associação de diversas chapas GPS que são ligadas umas às outras. Mas esse único painel, ele é único, ele é uma estrutura única, uma estrutura maciça, e justamente por ser uma coisa maciça e única, faz essa alusão ao monólito, estrutura geológica. Isso tem um impacto porque, como eu disse, é muito parecido com a questão da alvenaria estrutural. Quando você tem, por exemplo, na viga baldrame, essa distribuição de cargas, ela vai ser feita de forma uniforme, porque você não tem uma carga pontual, você tem um único bloco, uma coisa única, uma coisa só, que tem o seu peso distribuído, e isso é jogado uniformemente sobre a fundação. É diferente de uma edificação que use um sistema de concreto armado convencional, por exemplo, onde você tem os pilares exercendo uma força pontual em cada sapata, por exemplo, se forem usadas sapatas. Então, aqui não é uma questão de forças, a distribuição de forças, ela separa esse sistema construtivo em EPS
retira ele, né, distancia ele do que seria um concreto armado convencional, com cargas pontuais sobre a fundação, e o aproxima de um sistema de alvenaria estrutural, onde essa distribuição de cargas ela é uniforme. Pode ir para o próximo. Bom, então, como deu para perceber, esse sistema ele possui como fechamento vertical o próprio elemento que é constituinte desse painel de EPS, juntamente com as malhas, com as grades, né, de aço, com as telas de aço, melhor dizendo. Então, novamente, fazendo uma comparação com o sistema de concreto armado convencional, o que a gente tem no concreto armado convencional é os pilares e as vigas exercendo a função estrutural de suporte de cargas, e depois essa carga ela é transportada para a infraestrutura, baldrame, fundações, sapatas, etc. E a alvenaria, por isso também é chamado de sistema de alvenaria convencional, que são os blocos, seja de concreto, seja de cerâmica, eles só têm função, de fato, de vedação, né? Eles simplesmente fecham a estrutura, mas não tem função estrutural. Isso é uma coisa que já está bem mastigada, a gente já conhece bem. Diferentemente da alvenaria estrutural, na alvenaria estrutural, a própria alvenaria ela exerce a função tanto de vedação quanto de suporte de carga. Então, como eu disse, para a gente entender o EPS, é muito parecido com a alvenaria estrutural. Então, esse elemento que é formado por uma placa de EPS com as telas de aço, uma de cada lado, ele não só vai vedar a estrutura, vai fechar a edificação, vai ser a sua parede, mas como também vai exercer função estrutural. Então, o fechamento vertical ele é feito pela própria estrutura de EPS. Não só isso pode ser usado para fazer o fechamento vertical, bem como também um fechamento horizontal, digamos assim, que seriam as coberturas. Então, é muito comum a gente ver essas lajes de edificações pequenas, de casas simples, por exemplo, ou até prédios de poucos pavimentos, né, obras que têm uma complexidade pequena. O tipo de laje mais utilizado são as lajes pré-moldadas ou lajes treliçadas, que são aquelas lajes onde são usadas aquelas vigotas, aquelas treliças, né, treliça H8, treliça H12, e aí, para fechar o espaço entre duas treliças, são colocadas essas placas de EPS. Antigamente se usava muito lajota, hoje em dia o EPS, então é um pouco melhor. Então, o EPS ele já vem sendo usado desde aí. É claro que nesse caso ele também só tem função de fechamento, quem resiste às cargas são as vigotas, e não o EPS, propriamente dito. Tá? Mas esse é um tipo de laje, existem outros tipos de laje também. E aqui no caso, por essa imagem que eu coloquei aqui para vocês, dá para ver que é possível utilizar o EPS também como sistema construtivo para as coberturas. Então, não só no fechamento vertical, mas também no quesito cobertura. Vamos para o próximo. Aqui algumas informações que eu achei interessante que dizem respeito a esse sistema e que o diferencia de outros, até da própria alvenaria estrutural, que eu mencionei bastante, e fiz essa correlação várias vezes, é que o sistema EPS ele tem um certo caráter de estrutura pré-moldada, no sentido de que existem detalhes que são muito importantes para que esse sistema ele possa existir, que precisam ser passados através de um projeto e que tem um detalhamento que precisa ser bastante respeitado na fabricação, porque senão vai sair errado. Ao longo do tempo, as dimensões, os modelos desses painéis de EPS, muito por causa do crescimento do uso desse sistema e do quanto ele se tornou famigerado, fez com que a indústria com certeza conseguisse criar modelos já padronizados que apresentam dimensões já conhecidas. Agora, nem sempre essas dimensões elas vão ser as necessárias para algum projeto. Então, por exemplo, se você tiver
participando de um projeto de uma edificação de uma casa, que vai ser construída em EPS, por exemplo. A gente está sendo muito comum casas sendo construídas com esse sistema. E digamos que por algum motivo você vai num fornecedor, num fabricante, que vai fornecer para você os painéis para você poder montar as paredes, tá, da sua casa, que vai ser feito com EPS. Pois bem, talvez os modelos que lá existam não coincidam com as dimensões que você precisa e que foram estipuladas pelo projeto técnico dessa obra, dessa casa que você vai fazer. Isso significa que a fabricante, a indústria, precisaria fornecer para você um painel de EPS que tivessem as dimensões específicas para a tua necessidade, para a tua demanda. E isso pode ser feito tranquilamente, tá? Porque esses painéis, eles são criados, eles são recortados por máquinas como essa que está aí na imagem, que é, se eu não me engano, é pantógrafo o nome dessa máquina. Tá? E essa máquina ela serve justamente para isso, para você poder delimitar uma região de corte que vá seguir os modelos que são especificados dentro de um projeto, por isso a necessidade de você ter um projeto e um dimensionamento, e que vão ser para poder atender essa sua demanda específica. Então, aqui por isso que eu disse esse caráter de ser pré-moldado, porque existem especificações que elas precisam ser passadas necessariamente por um projeto, por um dimensionamento, tá? Que vem do dimensionamento e que precisam ser respeitadas, porque senão os cortes dos seus painéis eles vão seguir dimensões diferentes daquelas que foram especificadas. Esse dimensionamento, ele não só é importante no quesito painel, no recorte do painel, mas também na própria tela de aço que vai vir de cada lado do EPS. Então, num dimensionamento, num projeto como esse, são colocados detalhes não só da espessura do EPS, mas também detalhes relacionados ao próprio aço. Então, por exemplo, qual a bitola que vai ser, qual a bitola do aço que vai constituir essa malha, qual é o espaçamento entre duas armaduras, por exemplo, então, 2 barras longitudinais e 2 barras transversais. Como é que vai ser o espaçamento entre essas barras? Então, tanto o espaçamento das barras quanto a bitola do aço, tudo isso precisa ser calculado, bem como também a espessura desse painel e as dimensões desse painel para poder delimitar uma região de corte que seja condizente com as condições específicas da tua obra. Pode ir para o próximo. Então, aqui a gente tem um exemplo, tá? De um desenho técnico, de um projeto comum que faz a representação da seção transversal de uma parede, de um painel de EPS desse sistema construtivo. E aqui você tem detalhes, como, por exemplo, qual é o tipo de EPS, T4AF, você tem aqui os detalhes dos conectores, então as dimensões dos conectores, tá? A angulação, a inclinação desses conectores que seguem um formato treliçado. Aqui você tem especificações da espessura do EPS, então do lado esquerdo tem um projeto com uma espessura de 50 milímetros, do lado direito com 80 milímetros. Você tem, por exemplo, o aço, tem a bitola do aço, 2,1 milímetros, é um espaçamento entre as barras, então tudo isso precisa ser corretamente dimensionado, especificado, e isso é um aspecto interessante desse sistema, porque ele força o proprietário da residência, a pessoa que demanda pela construção, o proprietário, a pessoa, o cliente, no caso, demanda que essa pessoa exija o acompanhamento de um profissional técnico não só para poder interagir no dia a dia com os operadores na hora de fazer a execução do projeto, mas também no próprio dimensionamento. Então, esse é um tipo de sistema que ele exige que você tenha um profissional, um engenheiro, não só para fazer o acompanhamento da execução da obra, para as etapas serem feitas da forma correta, na sequência correta, mas também é necessário que você tenha um projeto, porque você precisa dessas especificações
na hora de mandar isso para o fabricante para fazer os recortes dos painéis e na hora de comprar a tela de aço correta. Aqui, algo que já foi mostrado alguns slides atrás e que nesse slide eu trouxe novamente, é que não existe muita dificuldade em se fazer a compatibilização com projetos complementares. Então, aqui os eletrodutos, os conduítes, as tubulações, toda a parte da hidráulica e a parte elétrica, ela consegue ser tranquilamente embutida e posicionada no meio desses painéis. Então, não tem dificuldade nenhuma, é muito parecido com o que é feito em uma alvenaria convencional. Agora, falando um pouco do processo de execução, né, de uma obra utilizando esse tipo de método. Então, inicia ali a execução com a fundação, que já foi tratado anteriormente. Aqui na imagem mostra a utilização do radier. Aí depois é feita a fixação das barras. Inicia-se a alocação, a marcação ali da posição das paredes sobre o radier. E antes da concretagem, são colocados os arranques, que ali ficam cerca de 30 centímetros acima do piso. Eles são alinhados pelo gabarito da obra e com o ponto inicial da parede. Então, essa barra de fixação já foi mostradas nos slides anteriores. Aqui, como pode ver aqui ali próximo ali ao piso, tem essa barra saindo, tem nesse slide também, que é uma das primeiras etapas ali para fixando a própria chapa ali do EPS. Depois disso vai ocorrer a amarração dos painéis. Os painéis eles podem ser fixados por meio dessas barras de ancoragem, né? Que já vão estar dispostas linearmente. Aí a amarração dos painéis ela vai ser realizada entre os arranques e com a malha do painel, que vai ser feito com um arame galvanizado ou um grampeador.